Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Rubens e essa é a parte 2 do nosso conteúdo sobre concordância verbal. Na primeira parte nós falamos ali sobre os casos com o sujeito simples e aqui nós vamos dar sequência ao conteúdo falando dos casos com o sujeito composto. Se você é meu aluno do 8º ano, você pode acompanhar isso a partir da página 46 do seu livro. Se você não é meu aluno, como hábito, faça suas anotações. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários para a gente, ok? Então, concordância com o sujeito composto. Primeiro eu tenho que entender que, diferentemente do sujeito simples, que é formado por um núcleo apenas, o sujeito composto ele é formado por mais de um núcleo. Significa que eu tenho mais de um termo ali fazendo o papel de sujeito, tá? E aí tem dois casos que a gente tem que observar. O sujeito composto pode estar antes do verbo, anteposto ao verbo, ou depois do verbo, pós-posto ao verbo. O primeiro caso, o sujeito composto colocado antes do verbo, a gente vai perceber que a regra geral ela continua sendo aplicada. Observe, no exemplo que nós temos aqui, nós temos um sujeito papai e mamãe, veja, dois núcleos, papai e a palavra mamãe, dão a entender para a gente, então, a ideia de sujeito composto, que nesse caso está anteposto ao verbo trabalharam, ou seja, colocado antes do verbo. Observe que, como é um sujeito composto, o verbo vai conjugar no plural, confirmando a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira. O verbo aqui está na terceira pessoa do plural, o sujeito está na terceira pessoa do plural. Observe que papai e mamãe é equivalente a eles, tá certo? É por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural. O núcleo do sujeito, então, indicando aí uma terceira pessoa do plural. Esse é o caso simples. Agora, existe casos como esse aqui, que é o da concordância com o sujeito composto, pós-posto ao verbo, ou seja, colocado após o verbo. Você tem duas opções aí. Ou você faz a concordância normal, usando a regra geral, o verbo concordando com o sujeito em número e pessoa, ou você faz a concordância com o núcleo mais próximo do verbo, tá bom? O núcleo do sujeito mais próximo do verbo. Observe na tela. Olha, saíram de casa. Quem saiu? O homem e a filha. Então, veja que nós identificamos aí o sujeito, que está sublinhado aqui, o homem e a filha. Esse sujeito é um sujeito composto porque tem dois núcleos, homem e filha. Ok? Observe, então, que o verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com a ideia de um sujeito composto também no plural. O verbo está na terceira pessoa do plural, aqui nós temos terceira pessoa do plural. Agora, o segundo caso diz basicamente a mesma coisa, só que com uma forma um pouco diferente. Observe que agora o verbo aparece aqui na terceira pessoa do singular. Saiu de casa o homem e a filha. O que aconteceu? Lembra quando eu disse lá no outro vídeo que às vezes o cérebro da gente gosta de fazer a concordância com a palavra mais próxima para poupar esforço? É o que está acontecendo aqui. O sujeito continua sendo o homem e a filha. É um sujeito composto aí no plural, com a ideia de terceira pessoa do plural. No entanto, o primeiro elemento aqui, homem, é um núcleo no singular, um substantivo singular aí que indicaria, entre aspas, uma terceira pessoa do singular. Aí o verbo olha assim, opa, tem uma palavra no singular aqui, então eu vou fazer a concordância com ela mesma, tá tudo certo. Olha aí, saiu de casa o homem e a filha. Não tem nenhum problema, as duas formas estão corretas. No entanto, é aquele caso. Se eu tenho duas formas, eu tenho que escolher uma, eleger a minha forma predileta para formar o meu estilo. Eu não posso ficar alternando entre elas, por exemplo, numa redação do Enem. Eu tenho que escolher ou uma forma ou outra, porque se eu ficar alternando, eu vou me prejudicar. Eu tenho que ser coerente nesse ponto, tá bom?
Bom, agora nós vamos ver casos em que são casos de exceção à regra, né? E a gente vai perceber aí o primeiro caso é o caso do verbo ser. Em alguns momentos o verbo ser ele não concorda com o sujeito, tá? Ele vai ser uma espécie de verbo impessoal, tá bom? E nesse caso, sendo impessoal, ele vai concordar com a ideia de que aparecer após ele. E normalmente é uma ideia numeral. Observe aqui no exemplo, nos exemplos, melhor dizendo. Eu tenho aqui, ó. E normalmente a gente usa essa regra quando a gente vai falar as horas, né? Olha lá, é 1h da manhã. É 1h da manhã. Observe que 1h da manhã não é o sujeito. E o verbo aqui ser, conjugado na terceira pessoa do singular, está concordando com o numeral que está no singular. Então, o verbo ser conjugado na terceira pessoa, lembrando que verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa, tá bom? Nesse caso, o verbo ser está concordando com o numeral que vem após ele, que indica a hora da manhã aí. Se eu disser são 1h da manhã, eu estou incorrendo num erro de concordância verbal. Eu tenho que dizer no singular. É 1h, já que se trata apenas de 1h. Tá? Terceira pessoa do singular. Agora, quando eu tenho um numeral maior do que 1, as coisas mudam. Olha lá. São quase 2 da tarde. Observe que o verbo ser, impessoal aqui, aparece na terceira pessoa. Só que no plural, porque está concordando com a ideia numérica expressa aqui pelo numeral 2. Ok? Tá? Muito bem. Existem outros verbos impessoais, só que nesse caso a concordância ela sempre tem que ser observada de acordo com o contexto. Se o verbo impessoal indicar passagem de tempo, aí você vai ter sempre a concordância na terceira pessoa do singular. Observe. E normalmente quem faz isso são os verbos haver, fazer, às vezes o verbo ter, né? Olha lá. Havia 5 dias que Maria perdera o emprego. Verbo impessoal, né? Então, se é verbo impessoal, está indicando passagem de tempo, então você tem aí uma terceira pessoa do singular. Aqui também a mesma coisa. Verbo impessoal na terceira pessoa do singular. Faz 15 anos que trabalho aqui. Muito bem. A concordância com outros verbos impessoais, aí, como o verbo fazer, indicando aí um fenômeno natural. O verbo também fica na terceira pessoa do singular. Observe a ocorrência aí. Né? No sul faz um inverno rigoroso, está descrevendo aí o clima da região, né? Quando fala de clima, a gente está falando de fenômenos naturais, e nesse caso o verbo fazer ele é impessoal, né? E se conjuga sempre na terceira pessoa do singular. Professor, e esse no sul aí? Não é o sujeito, tá? Não é o sujeito, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, não confunda, né? Porque está antes do verbo que é sujeito, tá bom? A concordância com verbos impessoais quando se tratar do verbo haver, né, no sentido de existir. Às vezes o verbo haver, quando a gente utiliza, ele tem o mesmo significado que existir. E nesse caso, o verbo haver ele é impessoal e tem que ser conjugado também na terceira pessoa do singular. Há muitas oportunidades para quem estuda. Observe, o verbo está no singular, mesmo que todo o resto da frase aqui indique algo no plural, né? Olha o segundo exemplo. Não haverá ninguém como você. Mesmo que eu tenha aqui o adjunto adverbial de negação antes, não interfere. O verbo continua sendo impessoal e a terceira pessoa é do singular aqui. Tá ok? Porque ele é um verbo impessoal. Se é impessoal, ele não se refere a ninguém e a única forma de expressar essa ideia de impessoalidade é usando a terceira pessoa do singular. Os verbos que indicam fenômenos naturais também seguem a mesma tendência, tá? Ficam sempre na terceira pessoa do singular. Choveu em toda a região central da cidade, né? Choveu. Você nunca vai ver o verbo de fenômeno natural expresso numa forma verbal diferente da terceira pessoa do singular, a não ser que seja
linguagem figurada, né? Eu posso usar o verbo chover de forma figurada em algumas situações. Por exemplo, as lágrimas choveram enquanto eu via aquela cena, sei lá, linguagem poética, né? Então, nesse caso, você teria sujeito, ele deixaria de ser impessoal. Mas quando se tratar de fenômenos naturais, sempre verbo impessoal na terceira pessoa do singular. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que você tenha conseguido entender aí de forma objetiva, direta, clara, o conteúdo aí de concordância verbal. Até a próxima, pessoal. Ajudem sempre seus pais e não se esqueça, lavem as mãos.